Olá, pessoal! Começamos agora mais um AbraliCast, o podcast da Abrali. Eu sou a Tatiane, jornalista aqui na associação. E eu sou Catarina, sou publicitária e trabalho no departamento de marketing. O nosso tema de hoje é o mieloma múltiplo, então a gente vai falar sobre tratamentos, diagnósticos, sinais e sintomas, enfim, a gente vai falar sobre tudo da doença. E aí, para falar sobre esse tema, né, super importante do mieloma, a gente está aqui com uma convidada super especial. Então, doutora Fernanda Lemos, seja bem-vinda. A doutora Fernanda é hematologista, trabalha no HCOR, aqui em São Paulo. Doutora, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada a vocês, equipe Abrali, por ter me convidado para participar desse podcast. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Então, doutora, é uma honra tê-la aqui. E aí, para a gente começar a nossa conversa, vamos falar do início, né? O que é mieloma múltiplo? Mieloma múltiplo é um tipo de câncer hematológico que é... O que é, na verdade, mieloma, né? Um tumor de plasmócito. Plasmócito é uma célula do sangue. É normal ter plasmócito, não é normal ter plasmócito doente. No caso, o plasmócito doente gera a doença que a gente chama de mieloma múltiplo. O plasmócito ele não está no sangue, ele está na medula óssea, que é a fonte produtora do sangue. E aí, quando tem esse plasmócito doente, o que o paciente vai ter? Que são sintomas recorrentes do mieloma múltiplo. Anemia, disfunção renal, lesões ósseas, infecções de repetição. Então, mieloma múltiplo é basicamente isso, é um tipo de câncer do plasmócito, que é uma célula que é normal ter, não é normal ter um plasmócito doente, e quando esse plasmócito está doente, que é o que a gente chama de plasmócito clonal, o paciente, na maioria das vezes, está relacionado à doença mieloma múltiplo. Doutora, então já entrando um pouquinho na parte do tratamento, como é que acontece a primeira linha de tratamento? Eu acho que também é importante explicar o que seria essa primeira linha, né? Uhum. Tá, sim, Tatiana, antes da gente falar de tratamento, um ponto importante que a gente precisa ter todo paciente com mieloma múltiplo vai precisar de tratamento? Não. Só se o paciente tiver sintomas relacionados à doença. Porque, eventualmente, esse diagnóstico pode ser feito por uma investigação por outra doença, o paciente descobre que tem um mieloma, só que ele não tem sintomas, é um mieloma assintomático, é um mieloma smoldering que a gente chama. A gente só vai tratar o paciente se ele tiver sintoma, que é o que eu falei anteriormente, anemia, lesão óssea, disfunção renal. Se o paciente tem realmente a indicação de se tratar, a gente tem que definir um ponto que é fundamental. Esse paciente é ou não candidato ao transplante de medula óssea? Esse é o fator, é o divisor de águas na nossa tomada de decisão e escolha da primeira opção de tratamento. E o que define ser ou não candidato a transplante de medula óssea? Basicamente a idade e alguma disfunção orgânica, não só a idade. Habitualmente a gente considera candidato a transplante os pacientes que têm até 70 anos de idade. Mas tem pacientes que são mais jovens e têm algum grau de fragilidade que impeça que esse tratamento seja feito, né? Então, quando você tem um paciente que é candidato, que tem um mieloma, que é sintomático, o primeiro passo é definir a elegibilidade do transplante. Definindo a elegibilidade, a gente opta por um tipo de tratamento ou outro. Bom, doutora, então hoje a gente quer falar bastante sobre as linhas terapêuticas, né, do mieloma múltiplo e a questão do prognóstico. E aí a gente vê muito aqui na Abrali, né, a gente recebe bastante dúvidas dos pacientes que eles querem entender quanto tempo eles vão viver com a doença e o que é isso, o que é prognóstico. Então, vamos explicar como é, o que é prognóstico e como ele é feito, com base em quais critérios vocês traçam um prognóstico do paciente de mieloma múltiplo. Tá. Excelente pergunta, isso é uma dúvida muito frequente realmente no consultório. E o prognóstico, como é que ele é feito? Né? Através de exames laboratoriais, albumina, beta-2 microglobulina, DHL, e um exame que é muito utilizado, mas infelizmente não são todos os pacientes que vão ter acesso, que é o FISH, que é feito uma pesquisa direta de mutações, de translocações no plasmócito clonal, no plasmócito doente, na célula do mieloma.
Com esses achados, a gente define características das doenças, se ela vai responder ou não àquela terapia que a gente está propondo para o paciente. É claro que prognóstico ele está associado à resposta, a tempo que essa resposta vai sustentar essa resposta e quanto tempo o paciente vai viver. É difícil a gente falar isso, né? Principalmente de uma doença que foi a doença, o tipo de câncer que mais novas drogas foram incorporados nos últimos anos, foi o mieloma múltiplo. Então, hoje, uma pergunta muito frequente que a gente faz, e às vezes a gente fica até sem resposta, né? Por quê? Porque a gente não tem nem marcadores para aquele tipo de terapia que o paciente vai receber, né? Mas o que a gente sabe e que os estudos têm mostrado e que os grandes levantamentos de grandes grupos têm mostrado é exatamente isso, que a incorporação dessas novas drogas mudou muito a sobrevida global do paciente e a sobrevida livre de progressão. Ah, doutora, mas eu vou ficar sem doença, eu vou ficar curado. Não, a gente sabe que o mieloma não tem cura, o mieloma tem controle, né? O conceito de cura é a ausência da doença na ausência de medicação. E você sabe que o paciente pode ter uma imunofixação positiva, mas está lá tomando a medicação. Ai, meu marcador desapareceu, eu estou curado. Se não estiver tomando medicação, e mesmo assim tomando medicação, a gente sabe que o mieloma não vai curar. Mas a notícia que a gente tem é que essa incorporação dessas drogas que a gente está tendo acesso para o tratamento, elas mudaram muito a sobrevida dos pacientes e mais que isso, né, a qualidade de vida dos pacientes. Hoje os pacientes, tem paciente meu que vem, faz aplicação, vai trabalhar, vai seguir a vida dele, que é o que a gente quer, né? Mais do que estar curado é ter qualidade de vida. Não, eu acho que é isso, realmente. Acho que mais do que se sentir curado ou estar curado, o importante é estar bem com o tratamento que está fazendo, se sentir bem, confortável, ter uma vida normal. Eu acho que esse é o principal objetivo. E também já vou pegar aqui essa deixa da Cat, das perguntas que a gente mais recebe aqui na Brale, que também tem a ver com tratamento. Então, mieloma múltiplo tem tratamento? A gente já está vendo aqui que sim. Mas acho que seria importante explicar, doutora, quais são então essas classes terapêuticas. Então, a gente falou ali do transplante de medula óssea, tem a quimioterapia, e quais são os outros medicamentos, as outras classes terapêuticas que são usadas para o paciente? Então, basicamente, nós temos 4 classes de medicamentos, né, que são os inibidores, o corticoide, que vai entrar em praticamente todos os esquemas de tratamento, os inibidores de proteasoma, que é o bortezomib, os imunomoduladores, que é a talidomida, a lenalidomida, a pomalidomida, e os anticorpos monoclonais, o anti-CD38. Né? Então, basicamente, o pilar do tratamento são essas 4 categorias de droga. Né? Eventualmente, nas recidivas, o que vai definir a sua escolha de medicamento? O que foi usado na primeira linha, o que esse paciente carregou de toxicidade para uma linha subsequente, quanto tempo de tratamento ele ficou com aquele primeiro protocolo que você fez. Então, são vários fatores que pontuam na sua tomada de decisão. Por isso que eu falo, mieloma é um dos tratamentos que a gente consegue individualizar bastante, né? Porque a gente não tem uma opção de tratamento, a gente tem várias. Diferente, por exemplo, dos linfomas. A maioria das vezes, pega um linfoma agressivo. Você tem um tipo de protocolo, você pode até mudar uma coisa ou outra, mas não tem que ficar inventando moda. Já no mieloma, não. A gente pode combinar essas categorias de drogas pensando no melhor tratamento para o paciente. Muito interessante. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, exatamente. Cada caso é um caso. E não é incomum, né? Ai, doutora, mas eu estou fazendo isso e o meu amigo está fazendo uma terapia diferente, né? Eles falam Porque muito isso na Brale os também. pacientes com mieloma são muito empoderados, o que eu acho sensacional, porque tem que ir atrás realmente para poder entender o que está acontecendo, e eu acho isso fantástico. O que é difícil é traçar paralelo e comparativos, né? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu não estou usando aquilo? Porque cada caso é um caso.
Cada caso é um caso e cada caso tem que ser individualizado, não tem receita de bolo. Você tem que pontuar tudo na sua tomada de decisão na escolha de um tratamento. Importante, doutora. E aí você falou sobre refratariedade, né, ou recidiva. Nesses casos de terceira, ou até não sei se a gente pode falar aqui em quarta linha para o mieloma, como que funciona? Quais seriam as opções de tratamento? Na verdade, hoje a gente tem essas 4 drogas, né? Essas 4 classes de drogas, e a gente teve a incorporação recentemente, né, de outras novas terapias, né? Foram os anticorpos biespecíficos, que a gente tem aprovação no Brasil de 3 deles, que são a categoria anti-BCMA e a categoria anti-GPRC5D e as CAR-T-cells. Então, se os pacientes foram refratários a essas primeiras linhas, a essas categorias de drogas, você pode discutir ou associações com outras dentro dessa própria categoria, ou partir para essa modalidade que é uma modalidade recente que foi aprovada, né? Que é um tipo de imunoterapia, né? Nem quimioterapia, né? Que são a terapia que recruta linfócito. Então, é uma imunoterapia. Então, para pacientes, para linhas mais avançadas, a gente acaba utilizando essas medicações. Então, você deu até aí o exemplo em quarta, quinta linha, eu tenho paciente em sexta linha, né? Porque no Brasil ainda a gente tem a possibilidade de estudos clínicos, né? Que estão abertos em várias instituições e isso tem ajudado muito no tratamento dos pacientes. Então, foi um ganho muito grande para os pacientes e para a gente também, né? Porque a gente vê resultados e a gente fica feliz com tudo isso. Com certeza. Doutora, você mencionou o CAR-T-cell, né, que eu acho que é a terapia que mais vem se falando, a imprensa fala muito, né, sobre CAR-T-cell. Então, sabemos que ele já vem sendo aplicado no mieloma múltiplo. No Brasil, ele já tá aprovado? Em que pé estamos? E como é que funciona? Acho que vale explicar um pouquinho no Brasil está aprovado para pacientes que foram expostos a 3 linhas, a 3 classes de drogas, né? No Brasil já foi feito em alguns centros, mas em estudo clínico, não comercial. Comercial foi autorizado, mas até onde eu sei não teve nenhum centro que tenha feito ainda, Para né? mieloma. Para mieloma, para mieloma. Para nosso linfoma tema aqui. isso já foi feito e vários pacientes já receberam a CAR-T comercial. A CAR-T-cell é um tipo de modalidade de tratamento que tem tido excelentes resultados no tratamento do mieloma múltiplo. A indicação é para paciente recidivado, refratário, mas já tem estudos até de CAR-T-cell em primeira linha, tá? Estudos, é bom que fique claro, porque senão vai chegar segunda-feira, semana que vem, todo mundo bater na porta querendo fazer CAR-T. Em primeira linha. E não ainda. Exatamente, não é bem assim. É uma terapia que é sensacional, mas é uma terapia cujo acesso eu creio que vai ser bastante difícil dado ao custo do tratamento. Como é que funciona a CAR-T-cell? Na verdade, esse paciente não pode estar com uma doença muito agressiva, né? Porque é tirado o linfócito desse paciente, é coletado o linfócito desse paciente, e esse linfócito através de um mecanismo de replicação viral, é introduzida uma molécula, tá? Que depois isso é mandado para fora, essa molécula é introduzida lá nos Estados Unidos, que é a parte da manufatura que a gente fala. Depois isso volta, o paciente recebe uma medicação que vai destruir todos os linfócitos e ele vai infundir a CAR-T, tá? Então, tudo isso demora um tempo. Então, um paciente que está com uma doença agressiva, ele não é candidato a CAR-T, porque ele não vai aguentar o tempo que a gente chama de manufatura, que isso varia muito. Vai no mínimo aí 30 dias, né? Mas é uma terapia sensacional. Em relação a outra modalidade, que são os biespecíficos, já tem a facilidade de estar disponível, né? Que é o que a gente fala, tá na prateleira. Tirando toda a parte de aprovação de convênio e tudo mais,
é uma modalidade que os pacientes têm acesso mais rápido. E os resultados desses anticorpos biespecíficos foram sensacionais. Tem estudo que mostrava que, pensa, num paciente que já usou tudo dessas novas drogas, o que a gente fazia? Quimioterapia. Quimioterapia que era o que usava lá na década de 80. Sim. E os resultados para esse perfil de paciente era muito ruim, né? Tem estudos que mostram que esse paciente que já usou várias linhas, que é triplo exposto, triplo refratário, pentarrefratário, a sobrevida global era 12 meses. Né? E com essa modalidade de tratamento agora das CAR-Ts e dos anticorpos biespecíficos, essa sobrevida, essa taxa de resposta, ela aumentou e, consequentemente, a sobrevida livre de progressão e global desses pacientes vão aumentar. Né? Tem estudo que mostra que a taxa de resposta era em torno de 10%, né? Taxa de resposta completa 10, 20%. E tem biespecífico que mostra que tem taxa de resposta global com mais de 70%. Então, você dá uma chance para um paciente que, se você for olhar lá para trás, poderia não estar vivo num período de 12 meses. Sim. Né? Então, isso é sensacional. É incrível. É fantástico. E aí, doutora, a gente está falando aqui dessas linhas de tratamento e na Abrale a gente tem visto muitos pacientes mais jovens, né, sendo diagnosticados com mieloma. A gente fala muito ainda, né, sobre mieloma ser uma doença ali na 5ª, 6ª década de vida, né, uma doença de idosos, mas a gente tem visto bastante casos mais jovens, ali nos 30, 40 anos. E aí, para esse perfil de paciente, o tratamento ele é decidido da mesma forma ou vocês têm algum outro olhar diferente para esse perfil de paciente? É muito interessante, né? Tem estudo até mostrando que a população do Brasil, os pacientes com mieloma, eles são realmente mais jovens, né? Então, ainda dá uma mediana de idade em torno de 62 anos. Quando na prática a gente olha, é porque o que é mais novo chama mais atenção. Eu tenho paciente com mieloma que teve o diagnóstico com 32 anos de idade, né? Mas a mediana de idade no Brasil é em torno de 62 anos, o que é mais baixo do que a população geral. Então, no Brasil, é importante a gente lembrar que mieloma não é uma doença de idoso, é uma doença de adulto. Então, a gente tem que pensar para todo mundo, né? E por isso é importante a divulgação, porque você só vai pensar se você conhecer a doença. Você só cumprimenta você só dá bom dia a quem você conhece, a princípio, né? Então, é muito importante o médico brasileiro ter essa noção de que um paciente mais jovem também pode ter mieloma, porque o diagnóstico você só vai fazer se você suspeitar. Se você pedir uma eletroforese de proteína, se pedir a dosagem de cadeia leve livre, não adianta querer fazer diagnóstico quando já está com uma fratura óssea ou uma disfunção renal, né? E então a gente é realmente um lugar onde os pacientes são mais jovens, né? A incidência é em pacientes mais jovens. E não muda a nossa estratégia, muda a nossa perspectiva de querer que aquele paciente viva mais tempo com a doença. Mas a gente não vai mudar a nossa estratégia de tratamento. Se ele é candidato a transplante, ele vai para o transplante. Vai fazer manutenção, vai fazer consolidação, vai fazer manutenção, né? No passado, até tinha-se ideia desses pacientes mais jovens serem submetidos a transplante alogênico de medula, não um autólogo. Mas os resultados foram muito ruins e hoje, a despeito da quantidade de novos medicamentos que a gente tem, não muda a estratégia. É elegível, não elegível, é independente se tem 30, se tem 40 anos, o que você vai fazer é o mesmo protocolo e tomar a mesma conduta. Tá, então não tem esse foco curativo, mas sim de controle, como você falou. Não, infelizmente, é uma doença muito complexa, são vários fatores que entram, não é uma célula só, microambiente medular, então não tem, a gente fica querendo a palavra cura, e eu acho que é muito mais importante qualidade de vida. Com certeza. Diabetes, hipertensão também não tem cura, mas uma vez que você tem o diagnóstico, você sempre vai ter a doença, né? Mas mais do que isso é ter qualidade de vida, é ficar bem,
né? Mas eu sei que isso incomoda muitos pacientes, né? Nossa, não tem cura. Nossa, eu sei de tanta coisa que tem cura que o paciente não fica bem, né? Então tem que mudar um pouco esse olhar da doença. Pode viver com ela muito bem, apesar dela. E isso é que eu enfatizo muito no consultório, né? Você vive com ela, apesar dela, mas tem que viver bem. Sim. Doutora, aqui na nossa conversa, você comentou, né, que o mieloma múltiplo é o câncer, ainda dos cânceres hematológicos que mais vem recebendo novos tratamentos. E aí eu estava aqui pensando, é curioso isso, porque quando a gente fala, né, sobre câncer do sangue, então a gente, antes de começar aqui, né, a nossa conversa oficialmente, a gente estava falando sobre as novelas, sobre os filmes, que sempre falam mais sobre leucemia. O mieloma múltiplo é uma doença que, inclusive, a gente não tem nem, aqui no Brasil, a gente não tem dados oficiais, né, sobre a doença. Mas quando a gente pensa em tratamento, é o câncer que mais vem recebendo aí atualizações. Por que você acha que o mieloma múltiplo, ele não tem esse olhar apropriado, assim, das autoridades, ou até mesmo, né, do entretenimento, mas quando a gente pensa na questão, né, do tratamento, se olha tanto para ele? Por que você acha que isso acontece? É interessante você ter falado que dados oficiais, a gente não tem a riqueza de dados que a gente gostaria que tivesse. Como linfoma, mas a gente tem as plataformas, né? Tem a plataforma do INCA e tem a plataforma da FOSP, né? Mas não... E tem o grupo brasileiro, né, de mieloma também, que está se unindo e se fortalecendo cada vez mais para poder... para a gente poder entender o mieloma no Brasil, né? E com relação a chamar atenção... por que uma leucemia chama muito mais atenção? A visão que eu tenho, talvez seja essa a impressão. É muito mais chocante, né? O paciente com mieloma, ele pode passar na rua sem você nem saber que ele tem um mieloma ou que ele está tratando a doença, o que é muito bom. Sim. Já uma leucemia interna, o cabelinho cai, raspa o cabelo, fica muito tempo internado, mobiliza a família, né? Então, talvez não tenha essa visão. Até mesmo a incidência, dependendo do tipo de leucemia, talvez seja mais frequente em crianças e talvez esse olhar seja mais direcionado para isso. Então, talvez chame mais atenção por conta disso, da agressividade, de tudo. Às vezes o paciente só vai saber que algum vizinho, algum parente, só vai saber que teve mieloma quando transplantou. Ou se o paciente contou, ou às vezes nem vai ficar sabendo, né? Sim. Em relação aos alvos de tratamento, é isso que eu falei, né? Por que tantas drogas apareceram e foram incorporadas no portfólio de tratamento? Exatamente por isso, porque é uma doença extremamente complexa, né? Então você tem vários pontos que pode atuar. Então por isso que eu falo da curabilidade, né? A gente fala de curabilidade é complexo porque é uma doença complexa e tem vários mecanismos que são bloqueados. Por isso que até o tratamento inicial é combinação de drogas. Sempre que você combina uma droga, é típico, né? Às vezes você faz uma droga, você tem um resultado. Quando você associa a outra, esse resultado vai lá para cima, né? Então, isso de ter várias drogas são vias que são descobertas, que são responsáveis por manter a doença e que são bloqueadas, né? Recentemente a gente teve aí o BCMA, que é o antígeno de diferenciação de linfócito B, que descobriu-se que era extremamente expresso no plasmócito doente, né? E aí, o que fizeram? Uma molécula que bloqueia o BCMA. Então, é isso, é entender a biologia da doença, entendendo cada vez mais, aprendendo a biologia da doença, descobrem-se eventuais alvos terapêuticos. Aí tem estudo de validação, fase 1, fase 2, de eficácia e segurança. Tá? E viva a ciência, e que bom que os estudiosos e os pesquisadores estão olhando para o mieloma, e claro, para outros cânceres também, mas é sempre uma notícia boa, né? Saber que com certeza. tem tantos novos medicamentos. Muita coisa. É muito incrível. Sim.
próxima etapa é só o acesso, né? Que é um caso à parte, né? Exato. É um caso à parte. Exatamente. E aí, doutora, você estava falando a gente estava falando aqui, né, dessa questão de conhecimento, né? O mieloma é o segundo tipo de câncer do sangue mais incidente, né? Na verdade, a gente tem os linfomas, né? E o mieloma, ele é 1% de todas as neoplasias. Então, se você colocar na balança, outros tumores vão chamar muito mais atenção, porque tem uma prevalência muito maior, né? Sim. Já é 1% dos tumores de todos os cânceres e 10% dos tumores hematológicos. Então, fica aí, ganha dos linfomas o mieloma. Quer dizer, o linfoma ganha do mieloma. Mas tem mais mieloma que leucemia. Depende do tipo da leucemia, porque tem leucemia linfóide, tem leucemia aguda e tem leucemia crônica. Tem leucemia linfóide, tem leucemia mieloide. Então, depende do tipo da leucemia. Tá, eu perguntei isso porque às vezes a gente comenta isso, né? Que da incidência, tudo, e as pessoas sempre ficam surpresas. Tipo, como assim, né? Essa doença é tão incidente, eu nunca nem ouvi falar. Mas se a gente colocar, porque se a gente é colocar, leucemia. não, e não é nem isso, né? O que vai chamar a atenção, o que vai fazer, o que vai chamar muito mais atenção são os tumores sólidos, né? Você pega a mama, 10% das mulheres vão ter câncer de mama, né? 10% da população. É muita uma coisa. Quantidade muito maior. Então, até mesmo as políticas são direcionadas para isso. Né? Mas é raro, se você for parar para pensar, é raro, porque a gente acaba direcionado e vendo muito aquilo. Talvez seja até maior, se a gente parasse para pensar e fosse atrás do diagnóstico. Certamente tem muito paciente que mostra sem o diagnóstico. Com certeza. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Né? Diante da complexidade e da dificuldade. E do acesso, exatamente. E do acesso. Isso que eu queria tocar agora, doutora, que eu acho que é importante a gente falar. A gente está colocando aqui um cenário muito importante, muito esperançoso para todos os pacientes, mas temos a barreira, né, da saúde pública, enfim, do SUS, para esses medicamentos. Eu queria entender, doutora, como você acha que a gente vai ficar num futuro próximo, claro, diante de todas essas tecnologias? Você entende que os pacientes do SUS também vão ter acesso num futuro próximo a todas essas terapias que a gente comentou aqui? Olha, num futuro próximo, eu acho pouco provável, infelizmente. Tem que colocar o que eu quero e o que eu acho. Eu queria que todo mundo tivesse acesso, e essas terapias, as novas terapias, elas são sensacionais, mas até mesmo para os pacientes de convênio é extremamente custoso, né? Então, mesmo paciente de convênio, não é todo mundo que vai ter acesso, né? Quiçá o paciente do SUS, né? Que hoje o que a gente tem na PAC do SUS? A gente tem o bortezomib, a gente tem o carfilzomib que foi aprovado o ano passado, mas até hoje tem instituição que não consegue, né? Então, eu gostaria muito que tivesse, mas eu acho de fato que é uma barreira muito grande, não só para o paciente do SUS, como o paciente do convênio também, dado o custo do tratamento. Sim. Né? A lenalidomida ficou anos, né, para ser incorporada. Não, para você... A lenalidomida eu falava que era lendalidomida, ficou 10 anos para poder ser aprovada. Mas a lena foi uma questão aí de risco, de teratogenicidade e tudo mais, né? Mas para você ver, a lena ainda que é uma droga sensacional, combina com outras drogas que dão um resultado excelente, como terapia de manutenção, aumentou a sobrevida global dos pacientes pós-transplante em 2 anos, e os pacientes do SUS não têm acesso ainda. Então, olha, a gente está falando de CAR-T de um lado e está falando de lena do outro, que o paciente não tem. Então, é muito... O abismo é muito grande. Não, o abismo é surreal. E aí, assim, a Brale, né, a gente faz um trabalho forte nessa área de políticas públicas. Agora, em junho, a gente vai até ter um seminário aqui em São Paulo, que vai tratar com os governos, enfim, quem fica à frente, né, das incorporações, porque a iniquidade dos sistemas é uma coisa absurda e a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa mudar esse cenário, né? A gente acaba num lugar de aceitação
mais ou menos, Mais né? ou menos, Porque aí, né? enquanto Bem a mais ou Abralha, a menos. gente briga e os pacientes sabem também dos direitos, mas realmente, acho que a gente está em 2024, né? Não dá mais para a gente ter num lugar muito e no outro Nada. nada. Eu, sinceramente, eu não sei o que fazer. Eu tento ajudar do que vem para a gente preencher. Recentemente teve até uma pesquisa pública que o encerrou ontem para a gente participar, o que a gente achava do tratamento do mieloma no SUS. O que eu acho? Eu sento e choro, eu não acho, né? Porque não tem, né? É surreal a diferença. Mas a gente briga, a gente só não pode A gente não pode desistir. só não pode desistir e o grupo brasileiro, liderado pela doutora Vânia, tem se esforçado muito e tem batalhado muito para poder tornar essa diferença menos discrepante. Isso é crucial. Doutora, você acha que as pesquisas, os estudos clínicos, se fossem mais feitos, né, em maior quantidade aqui no Brasil, você acha que esse seria um caminho para a gente ter esse maior acesso, né, no sistema público? Eu Pode ser acho que é um caminho, mas não é só ele, né? Porque não adianta botar na conta do vizinho a nossa responsabilidade, né? Porque os estudos são da indústria farmacêutica, a maioria deles, que são de fora, não são daqui do Brasil. Exato. O tratamento tem que ser uma responsabilidade nossa. Sim. Ótimo que tenha, para que tenhamos acesso a coisas diferentes, aos novos tratamentos, mas é uma responsabilidade nossa. Eu acho que isso não tem que ser dividido com fora, né? Mesmo porque a situação dos pacientes SUS no Brasil ele é tão complexo que nem acesso aos estudos eles conseguem ter. Por quê? Porque a maioria dos estudos para doença recidivada refratária, o paciente tem que ter sido exposto à lenalidomida. E aí não foi, E aí não consegue. eles não têm o acesso. E aí, o que a gente faz? Chora, né? Porque olha o grau de complexidade. Então, o paciente do SUS, ele vai ter acesso a quê? Do Sistema Único, ele vai ter acesso a quê? A estudo de primeira linha. Ou então, algum estudo que permita que ele tenha usado talidomida ao invés da lenalidomida. Tá até para chegar esse estudo agora para alguns pacientes que vai permitir a gente incluir esses pacientes. Então, a dificuldade é ainda maior porque eles não foram expostos à lenalidomida. Não sabia desse muito detalhe. complexo. Muito importante, diga-se de passagem. Muito complexo. E aí, doutora, nessa linha de novas drogas, de diminuição de toxicidade, né? Como que fica os efeitos colaterais? Porque a gente que escuta e tá ali na linha de frente junto com os pacientes, também a gente vê muito que os efeitos colaterais do tratamento do mieloma é uma questão, né? Que pega bastante ali na qualidade de vida dos pacientes. Então, neuropatia periférica, os próprios sintomas da doença, as fraturas ósseas. Então, como que vocês estão vendo agora essa melhoria para a qualidade de vida dos pacientes, a diminuição da toxicidade? Depende, porque cada droga é o que eu falo, né? Não tem almoço grátis, não é isso de pagar, né? É questão de que tudo vai ter um efeito, tudo vai ter um preço, ainda mais para um tratamento oncológico, né? Então não acha que vai fazer um tratamento que vai ter uma excelente resposta e que não vai ter nada. Não, isso não existe. Se for pegar a bula de qualquer remédio, tem chance de ter efeito colateral, ainda mais um tratamento oncológico. Você só não quer que aquilo impacte na sua qualidade de vida, ou que seja pior do que a doença. Aí não adianta, né? Porque se o tratamento for pior do que a doença, nós estamos no caminho errado. Sim. Então, a cada nova droga que chega, a gente tem visto toxicidades diferentes, né? E no mieloma isso é bem interessante. Veio o bortezomib, a neuropatia, aí quando passou para subcutâneo, diminuiu. O carfilzomib, a cardiopatia, a cardiotoxicidade. O daratumumab, a redução da imunoglobulina com aumento do risco de infecção. Então, cada nova droga que chega é um efeito colateral que vai surgir, que isso já é documentado e que nós médicos, a nossa função é estudar e compartilhar de experiências de colegas fora também para poder tentar diminuir isso, né? Então, das terapias novas,
O que a gente tem visto é o risco aumentado de infecção, né? Na fase aguda, e os anticorpos biespecíficos, principalmente uma das categorias, o anti-BCMA, aumenta bastante a chance de infecção. Então, o que você tem que fazer? Orientar a vacinação, que é uma coisa que o paciente com mieloma tem que ter um cartão vacinal em ordem. É o que eu falo, tem uma doença que é do plasmócito. Qual é a função do plasmócito? Produzir imunoglobulina. Se o seu está doente, a sua imunoglobulina, que é o anticorpo, vai estar deficiente. Então, são coisas que a gente já tem que estar de olho, né? Então, se tem um risco aumentado de infecção, vamos deixar as profilaxias, vamos checar o cartão vacinal desse paciente, né? É uma toxicidade nova que que os pacientes têm referido bastante agora, bastante não, né? Mas é novo para nós, enquanto o tratamento do mieloma é com um tipo de anticorpo monoclonal que pode dar alteração do paladar, e aí acaba perdendo peso, descama a pele, mas assim, tudo isso foi aprovado, foi estudado. Então, se está liberado, tem uma toxicidade que é razoável para você oferecer para o paciente. Tá. E tudo isso é transitório, né? É porque para a gente cada hora tem uma coisa nova, né? Quando você acha que está confortável, que é sensacional, né? Você tem que estudar para poder ajudar o paciente. Sim. Então, a modalidade atual, que são que é essa imunoterapia do biespecífico e das CAR T-cells, é o aumento de risco de infecção, né? E desse outro anticorpo biespecífico, que é o GPR anti-GPS5D, que são as alterações cutâneas, alteração de paladar e acaba levando à perda de peso. Mas isso a gente vai equilibrando, e quando o paciente vê o resultado que ele está tendo, ele até tenta minimizar os efeitos colaterais do tratamento. É claro que infecção não, né? Mas isso é um papel nosso também, ficar de olho e orientar o paciente para que se cuide, que tome a vacina, que tome os antibióticos direitinho. Se tiver indicação de repor a imunoglobulina, repor. É um tratamento que é combinado, né? Sim. E por falar em tratamento combinado, doutora, você comentou sobre o transplante de medula óssea, o autólogo, né, que é o que é feito nos protocolos para mieloma. Incluindo em todas essas classes novas terapêuticas, os anticorpos biespecíficos, por exemplo, ainda assim é possível que o transplante precise ser feito também. Ele é uma indicação. Hoje, o tratamento de primeira, o tratamento padrão ouro para o mieloma é o transplante de medula óssea autólogo. Tá. A gente só não vai fazer em quem não é candidato, quem não tem condições, ou pela idade, ou por alguma comorbidade que torne impeditivo o procedimento. Tem estudos acontecendo fora comparando o transplante com a CAR T-cell, tá? Mas hoje, em qualquer lugar do mundo, o transplante é o tratamento de escolha para o paciente elegível a ele, tá certo? Então, é isso. Perfeito. Eu acho que passamos por todos os pontos, né, Cat, da questão do Sim. prognóstico e do tratamento. A gente esqueceu alguma coisa importante, doutora? Que era fundamental a gente colocar aqui e acabou não entrando? Não, acho que foi alguns pontos que vocês tocaram que foi bem importante, né? Que é isso o que é qual é o tratamento de escolha, o que é a primeira linha de tratamento, porque as CAR-Ts é um tratamento sensacional, mas teve um boom grande logo no começo de CAR-T, e chegava paciente no consultório com mieloma assintomático: doutora, eu vou fazer minha CAR-T quando? Né? É porque a imprensa falou de uma maneira, exatamente, né, assim, como se fosse muito simples. Então vamos com calma, né? Vamos com calma. Doutora, mas a CAR-T é um tratamento finito. Sim, o bom da CAR T-cell tem vários benefícios, é uma terapia sensacional, mas é porque ela é uma terapia finita, diferente dos outros tratamentos que são terapias contínuas, né? Só que a gente tem que pensar que é uma terapia que a aprovação dela foi para recidivado refratário. Então, quando vem falar, eu falo,
Tomara que você não precise, porque você está ótimo. Exato, você né? não chegue lá, né? Exatamente. E que, por hora, não tem recomendação de substituir pelo transplante. Porque eu também ouvi muito. Ai, doutora, eu não quero fazer transplante, eu quero fazer CAR-T. Opa, vamos com calma, né? Então, eu falo, a mídia tem um papel fundamental, mas tudo tem que ser colocado com muita clareza, para que o paciente entenda o que é, o que tem, que bom que veio, mas que bom que eu não preciso, e tomara que eu não precise. Mas se eu precisar, tomara que eu tenha o acesso e que eu consiga o acesso. Sim. Isso. Muito obrigada, doutora. Falei muito, se me deixar eu fico aqui falando. Assim que é bom. Exatamente. Assim que é bom. Se pudesse, a gente ficaria aqui por horas falando sobre mieloma. Eu queria reforçar com vocês aí, ouvintes, né, pacientes que estão escutando a gente aqui nesse podcast, que agora a Abrale a gente está com um projeto novo que chama Projeto Acolher. E dentro deste projeto a gente tem várias multidisciplinas, então nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo, entre outros, que estão trabalhando junto com a Abrale para atender os pacientes que precisam. Então, se você tá aí nos ouvindo e tem a necessidade de fazer algum tipo de consulta, de multidisciplina, procurem nossa equipe, que a gente gostaria muito de oferecer esses serviços para vocês. Doutora, super obrigada pela nossa conversa. Acho que ficou obrigada muito claro, vocês, né? Obrigada a vocês. Espero que tenha ficado claro. Ficou. Com certeza. Espero que eu tenha ajudado a adorar. vocês e principalmente os pacientes. Com certeza. Que é o nosso propósito, né? Sim, acho que informação nunca é demais e com certeza isso faz parte do nosso DNA aqui enquanto Abrale, né? A gente fala muito sobre o empoderamento do paciente, da informação de qualidade, então a gente está sempre promovendo informação em todos os canais possíveis, então super obrigada aqui. Obrigada a vocês pelo gente. convite, obrigada mesmo. Obrigada. E só lembrando, então, para quem está ouvindo ou para quem está assistindo aqui o nosso podcast, aproveita para seguir a gente em todas as redes sociais, para ativar aí o sininho também, para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. E aproveita também para assistir aos outros episódios, né, Cat? A gente fala bastante sobre mieloma e sobre outros tipos de câncer também. E compartilha esse conteúdo com quem você achar que pode precisar dessas informações. É isso. Até o próximo, então. Tchau, gente. Tchau, gente. Um abraço. Obrigada.